Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que divide, o seu café da manhã, sempre aos domingos, com as nossas informações, as informações jurídicas. Nossos consultores já estão aí, já estão plugados. Consultor da área do direito da Previdência, do direito do trabalho, eles vão participar de toda a edição de hoje, respondendo às dúvidas que você encaminha pelo WhatsApp, também no @programa Boca no Trombone. Tem a nossa conta no Instagram, a nossa página no Facebook e o nosso canal lá no YouTube. Se inscreva agora no nosso canal, vai lá, é fácil, rápido, você recebe no seu celular gratuitamente todo o conteúdo diferenciado do programa Boca no Trombone lá no nosso canal no YouTube. E também tem muitas atrações, sim. Vamos colocar na tela? Vamos colocar na tela as nossas atrações de hoje. Informe sindical com a FESERGS, falando sobre os servidores públicos aqui do estado. O Sindicato dos Aeroviários também traz temas da categoria. A Matra 4 participa do programa com pautas da Justiça Trabalhista e o Direitos dos Servidores, respondendo dúvidas da nossa audiência, dos servidores públicos. Muitas atrações, Espaço de opinião e os nossos quadros especiais aqui no Boca no Trombone. E agora a gente vai para o nosso telão, não é, meu diretor? Vamos lá? Porque aí está a nossa dupla, a dupla de hoje. E na área previdenciária a gente recebe o Dr. Charles Pacheco e na área trabalhista o Dr. Paulo Dias. Dr. Charles, muito bem-vindo mais uma vez aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Muito bom dia, Solano. Agradeço o convite, é uma grande satisfação participar de mais uma edição do Boca no Trombone. Satisfação é nossa. Dr. Paulo Dias, obrigado por comparecer a mais um Boca. Bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia ao colega doutor Charles, ao pessoal de casa, aos demais convidados e consultores. Sempre uma satisfação retornar aqui, doutor Solano. A satisfação é nossa, ter os amigos por aqui, eles vão ficar até às 9 horas respondendo as dúvidas que você vai encaminhando, vá participando. Tem o WhatsApp e tem também o @programa Boca no Trombone para a sua participação, nossa plataforma de comunicação com você, nosso telespectador. Já tem dúvida chegando, vamos encaminhá-las aqui aos nossos consultores. Uma previdenciária vem lá da Serra, lá de Caxias do Sul, Carlos Rosa. Aposentei-me em fevereiro de 1998 e continuo trabalhando e contribuindo até hoje. Alguma orientação? É o que quer saber o Carlos, Dr. Charles. Uma excelente pergunta para iniciar o programa de hoje. Muito bem, o fato de continuar trabalhando e sofrendo descontos das contribuições previdenciárias diretamente no seu contra-cheque, não lhe dá direito a renunciar à sua aposentadoria para obter uma mais vantajosa. Isso enquanto não houver lei federal que autorize o aproveitamento das contribuições previdenciárias posteriores à obtenção da aposentadoria. Foi isso que decidiu o STF ao julgar a tese da desaposentação, o tema 503, lá em 2014. Pois eu tenho sim uma sugestão para o seu Carlos Rosa, lá de Caxias do Sul. Acompanhar o projeto de lei do Senado, número 172 de 2014, repito, 172, de autoria do senador Paulo Paim, que se encontra pronto para deliberação no plenário. Todos nós podemos contatar os nossos deputados federais, senadores aqui do Rio Grande do Sul, para expressar a todos eles como gostaríamos que votassem nessa matéria. Excelente, boa dica, boa orientação aí do Dr. Charles, nosso consultor previdenciário. Agora a dúvida é de direito do trabalho, a gente passa ela ao Dr. Paulo Dias. Doutor, o Cláudio, aqui da capital, sou bombeiro militar, salva-vidas, não ganhamos insalubridade nem periculosidade. Tem várias atividades de risco, inclusive sob forte sol na Operação Verão. Então nós não teríamos direito a esse benefício? É a dúvida do Cláudio, doutor. Bom dia, seu Cláudio. Infelizmente não. O bombeiro, ele é um servidor público, ou seja, as regras da CLT elas não valem para esse servidor público e existe lei específica regulamentando a profissão. Bom, insalubridade e periculosidade, para que as pessoas em casa entendam, são aqueles adicionais pagos em virtude do trabalhador ele estar sujeito, no caso da insalubridade, a agentes químicos, físicos ou biológicos que podem afetar a sua saúde, e a periculosidade é o perigo de vida que essas profissões, os trabalhadores acabam enfrentando. No seu caso específico, existe um subsídio
que é pago em virtude dessa insalubridade ou dessa periculosidade. Então, infelizmente, o senhor não faz jus a esse adicional. Certo, obrigado, doutor Paulo. Você pode continuar encaminhando a sua dúvida do direito trabalhista e do direito previdenciário pelos nossos canais, os nossos canais de comunicação. Vamos para o nosso primeiro espaço de opinião? Está chegando aí o presidente Sérgio Arnaud da FESERGS, trazendo os temas dos servidores públicos estaduais, o nosso primeiro Informe Sindical. O governador Leite despede-se do governo do Rio Grande do Sul antecipadamente, comemorando algumas façanhas. Mas vamos lá. A principal, ou as principais, são a entrega da CE por R$ 100 para a Equatorial, onde o Estado ficou com o passivo e a Equatorial comemora 4,5 bilhões de lucro no primeiro ano de operações. A segunda façanha é completar quase 8 anos de arroxo e congelamento salarial, prorrogando o sofrimento vindo ao tempo ainda do governador anterior. E agora oferece ou insinua oferecer um reajuste de 5%, ou seja, metade da inflação do ano passado. Essas duas façanhas também desembocam na terceira, que é a quebradeira do Instituto de Previdência do Estado. Com esta quebradeira, fruto exatamente do congelamento dos salários e da estagnação da receita do IP, agora temos que ouvir do novo presidente nomeado que vai cortar na carne, vai cortar despesas. Não se ouviu falar em melhoria de serviços, muito menos em auditagem dessa dívida. Pois bem, esse é o quadro terrível do legado de Leite para o Rio Grande do Sul. Realmente, os servidores estão preocupadíssimos. Essa questão do IP está afetando muito, mas muito mesmo. Hospitais se descredenciando, médicos deixando de atender pelo IP. E aí, como faz o servidor aposentado que precisa tanto de um número maior de consultas? Pois é, vamos ficar atentos, tomara que o governo do estado cuide com bastante carinho dessa questão do IP. Mais dúvidas, mais consultoria? Vamos a elas. Vamos às dúvidas que estão chegando. Dúvida previdenciária, a gente encaminha para o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, o Luan. Olá, eu tenho hastes nas duas pernas, uma no fêmur e outra na perna, na tíbia. Eu tenho direito a algum benefício? Eu quero saber o Luan, doutor. Vamos lá. O Luan terá direito a um benefício previdenciário por incapacidade, desde que estas lesões o incapacitem para o trabalho, né? Que o incapacitem para exercer uma atividade que lhe garanta o sustento, e ainda desde que mantenha a qualidade de segurado e também preencha o requisito carência. Caso não preencha esses dois últimos requisitos, sobrará então, conforme for o seu estado de saúde financeira, requerer um benefício assistencial. Certo, obrigado, doutor Charles, que segue com a gente na consultoria previdenciária. Tem dúvida previdenciária e trabalhista, vai encaminhe para a gente. Espaço agora do nosso parceiro que cuida da causa que é tão cara por todos, né? A causa da fome. Recado na tela do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro dessa causa aí, acesse doealimentos.com.br e escolha a sua forma, né, o formato da sua participação. Se vai doar, se vai participar, vá lá. Mais dúvidas? Agora a dúvida é de direito do trabalho, com o nosso consultor, o doutor Paulo Dias. A Rose de Alvorada. Se a empresa pode dar férias ao funcionário e não pagar as férias e só pagar na volta do funcionário as férias e pagar somente quando a empresa quiser, é a dúvida da Rose. Está preocupada ela, doutor Paulo? Rose, a empresa não pode fazer isso. Tá? O pagamento das férias ele tem que se dar até 2 dias antes do início do gozo das férias.
Então, a empresa está agindo completamente errado. Agora nós estamos, doutor Solano, sobre uma medida provisória do governo, editada agora recentemente, que é a 1109, em que prevê que o pagamento das férias ele pode se dar até o 5º dia útil do início do gozo das férias. Então, mudou um pouquinho, mas é o início do gozo das férias, não é no final, como a Rose comenta conosco, né? Sim. E esse 1/3 das férias, ele pode ser pago junto com o 13º. Perfeito. Vamos para mais uma previdenciária. Essa vem do Edson. Ele diz assim: tenho 60 de idade e 30 de carteira. Posso me aposentar? Dúvida dele aí, doutor Charles. Não, seu Edson, o senhor ainda não pode se aposentar. Vai ter que aguardar completar 65 anos de idade. E outra questão nesse nosso bloco aqui, essa é de direito do trabalho, do Wilson. Nosso dissídio é em abril, para receber só em maio, sem receber os atrasados. Isso está correto? É a dúvida do Wilson, doutor Paulo Dias. Perfeito. Se o Wilson está certo, sim. Se o seu dissídio é em abril, nós vamos ter o dissídio agora a partir de abril. Ele vai ter validade de 1 ano e começa a valer a partir de maio. Está tudo correto. Perfeito. Essa é a dupla de hoje. Nossos consultores da área de Previdência e de Direito do Trabalho, vá participando, mande, encaminhe a sua dúvida no @programa Boca no Trombone, pela nossa conta no Instagram, a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso canal no YouTube e também o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp para você encaminhar as dúvidas previdenciárias e trabalhistas ao longo dessa edição. Dá bastante tempo. Você que é servidor público, tem dúvida? Na sequência, mais à frente, vamos ter os direitos dos servidores. Pode mandar a sua questão também. Mais opinião? Temos sim. Mais um informe sindical. E agora quem assina é o Sindicato dos Aeroviários aqui de Porto Alegre. Bom dia, Paulo. Bom dia, espectadores. O setor aéreo se recuperou rapidamente depois da pandemia, mas infelizmente algumas coisas vêm ocorrendo dentro da aviação que a gente lamenta muito. Uma das questões é o aumento das passagens. As empresas, claro, com a retomada forte do número de passageiros e carga dentro da aviação, as empresas aumentaram os valores das passagens. Um outro problema mais sério que a gente acredita e que pode, ali na frente, ainda se tornar pior, é a questão da terceirização dentro do setor aéreo. Hoje, as empresas retomaram a questão das terceirizações, ainda no setor de atendimento ao passageiro. Claro que em cima da reforma trabalhista, em cima da possibilidade de terceirizar e também do modo de contratar o trabalhador, as empresas vão se aproveitar disso e cada vez mais precarizar e gastar menos em termos de qualidade também nos seus serviços aos passageiros, aos usuários da aviação. Obrigado ao Oswaldo Rodrigues, também o Sindicato dos Aeroviários, atento, né, a esses movimentos aí que os governos, os aeroportos, né, muitos são sob concessão, Salgado Filho aqui em Porto Alegre é um dos exemplos, estão tratando aí os funcionários, né? Tem que estar, sim, com muita atenção a esses tratamentos. Mais dúvidas? Mais consultoria? Estou convidando você, vá participando até às 9 da manhã. A gente tem os consultores de Direito da Previdência, de Direito do Trabalho à sua disposição. Encaminhe, mande a sua dúvida. Faça como o Alaor, lá de Capão do Leão. Sou MEI, microempreendedor individual. O INSS diz que não tenho direito ao auxílio acidente. Isso é verdade, doutor Charles? Sim, seu Alaor. É isso que diz a Lei 8.213 nos seus artigos 11 e 18. Não são todos os segurados que têm direito ao auxílio acidente. Esse benefício somente é devido ao empregado doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial. Portanto, o MEI, e sendo o MEI contribuinte individual, não tem direito ao auxílio acidente.
Obrigado, doutor Charles, que está na nossa consultoria previdenciária. Você pode encaminhar sua dúvida de previdência e de direito do trabalho para a gente. Falando em direito do trabalho, sabe o que temos agora? Agora nós temos o espaço aqui da magistratura trabalhista, sim, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região. É o Amatra 4 trabalhando. Bom dia, Solano, bom dia demais participantes do programa, bom dia aos nossos espectadores. Solano, neste domingo vou falar novamente sobre o projeto que pretendia extinguir as varas do trabalho do Rio Grande do Sul, 9 varas do trabalho no estado do Rio Grande do Sul. Novos desdobramentos aconteceram no último programa para esse e eu estou bastante feliz em dizer que o presidente do TST parece bastante convencido de que nós não deveríamos extinguir vara alguma. Tivemos nesse intervalo audiências públicas em Arroio Grande, em São Gabriel, em Alegrete e em diversos outros municípios afetados pela medida e vai culminar agora nessa nossa segunda-feira, dia 4 de abril de 2022, com uma audiência pública na nossa Assembleia Estadual. A Casa do Povo Gaúcho vai receber, então, todas as entidades interessadas em debater o assunto e seguramente por lá teremos amplos e excelentes debates para que consigamos, então, manter essas unidades judiciárias no Rio Grande do Sul. É muito expressivo que o Estado do Rio Grande do Sul esteja se mobilizando para isso. É muito importante que a sociedade gaúcha tenha se dado conta da importância dessa matéria. Fica aqui nosso agradecimento, então, a todos e todas que participaram ativamente nesse mês da mulher de ajudar a manter as varas do trabalho do Rio Grande do Sul. Muito bom dia. Parabéns ao Dr. Tiago Malman Susbach, presidente da Amatra 4 e toda a equipe, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho aqui da 4ª Região por esse belo trabalho, com várias reuniões, inclusive em vários locais do interior, onde se pretendia extinguir essas varas do trabalho, idas a Brasília, um trabalho muito profícuo que agora, amanhã, tem essa Assembleia, na Assembleia Legislativa, essa importante reunião ali. Todo mundo que gosta do direito do trabalho está convidado para comparecer. Vamos com mais consultoria, a consultoria agora de direito do trabalho, com o doutor Paulo Dias, nosso consultor na manhã desse domingo. Doutor, o Luiz Fernando, ele diz assim, pedi demissão da empresa a qual eu trabalhava. Quais os meus direitos? Sendo que fui mesário na eleição passada e não pagaram os dias de folga da eleição. A dúvida do Luiz Fernando, doutor Paulo. Sua pergunta, seu Luiz, é muito relevante. Bom dia ao senhor. Como o senhor trabalhou como mesário, o senhor prestou um serviço para a Justiça Eleitoral. Então, o período que o senhor trabalhou como mesário, o senhor depois tem ele em dobro para tirar folga. Se o senhor trabalhou 2 dias auxiliando a Justiça Eleitoral, o senhor tem 4 de folga. Então, como funciona? O senhor pediu demissão, o senhor tem direito aos dias trabalhados. Então, os dias que o senhor trabalhou no mês, eles são devidos, mais esses dias trabalhados para a Justiça Eleitoral, como mesário, saldo de salário, que eu já lhe falei, o 13º proporcional aos meses trabalhados, férias vencidas e férias proporcionais acrescidas de 1/3. Caso o senhor tenha comissões ou premiações, também o senhor recebe esses adicionais. Então, esses são os direitos. O senhor não vai ter direito à movimentação do fundo de garantia e nem ao seguro-desemprego, porque o senhor deu causa à sua despedida. Certo, obrigado, doutor Paulo. Doutor Paulo e doutor Charles continuam conosco nas consultorias de Previdência e de Direito do Trabalho. Participe pelo nosso WhatsApp e pelo @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook e YouTube. Tá com saudade do debate? Faz o seguinte, entra no nosso canal, te inscreve no @programa Boca no Trombone lá no YouTube e curte os nossos quadros de debate por lá. O Boca no Trombone abre espaço em seu canal do YouTube para o debate dos temas polêmicos. O quadro Boca de Fogo trata das pautas do dia a dia, com influência para toda a sociedade. Inscreva-se em nosso canal no @programa Boca no Trombone e participe dos assuntos quentes no Boca de Fogo.
aquela parada para você esquentar água para o mate, reforçar o café e continuar com a gente. Tem mais consultoria de previdência, mais consultoria de direito do trabalho. Tem o nosso quadro para os servidores públicos, tem muito mais aqui no nosso Boca do Trombone. Voltando com o Boca, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na Band TV. E as consultorias, olha, elas estão a 1000. Consultoria de Previdência, de Direito do Trabalho e também de você que é servidor público. Na sequência tem o seu quadro, Os Direitos dos Servidores. Vamos com mais uma questão previdenciária. O Alexandre, quando você não consegue o PPP, por não existir mais a empresa, para dar início ao processo, a empresa não depositou o seu INSS, o que fazer? As dúvidas aqui do Alexandre, doutor Charles. Olha, Alexandre, o PPP, segundo a legislação previdenciária, é o documento hábil a comprovar as condições de trabalho do segurado. Mas a falta desse documento, ele não impede que tais condições sejam comprovadas por outros meios de prova. E aqui eu trago alguns exemplos, como as anotações constantes na carteira de trabalho, os contra-cheques, eventuais documentos juntados em reclamatória trabalhista contemporânea, ou seja, quando a empresa ainda estava em atividade. Sim. É possível comprovar também por testemunhas. A ausência do PPP, ela torna mais difícil esse trabalho, mas não impossível. Tá certo. A dúvida agora é trabalhista. A Helenara, lá de Caxias do Sul, saiu do trabalho no dia 2 de fevereiro. Até agora não recebeu o acerto. Mandou mensagem para a empresa aqui em Porto Alegre e responderam que ainda não tem previsão. O que faço? A dúvida da Helenara, doutor Paulo. Dona Helenara, que lamentável ouvir esse relato, porque o pagamento das verbas rescisórias tem cunho alimentar. Por esse motivo, que o artigo 477 da CLT estabelece um prazo de até 10 dias para o pagamento das verbas rescisórias, justamente pela urgência que o trabalhador tem de poder suprir as suas condições básicas. Então, 10 dias para o pagamento, para a baixa na carteira, para fazer a rescisão, para que o trabalhador possa arrumar um novo emprego. Então, procure um advogado trabalhista que vai ingressar com uma ação e existe, inclusive, uma previsão de uma multa equivalente a um salário seu pelo descumprimento dessa regra dos 10 dias. Certo. Para a gente encerrar, doutor Charles, a Marília de Cachoeirinha, eu deveria me aposentar no ano que vem com 30 anos, porém, pelo que vi pela lei de transição, tenho que contribuir mais 6. Ou posso entrar com o pedido no ano que vem e receberei só um salário mínimo? Tem como entrar na justiça? A dúvida da Marília, doutor. Dona Marília, a sua questão ela é muito importante porque ela reflete bem a necessidade de um planejamento previdenciário. Muito embora a senhora tenha trazido algumas informações, já que a senhora parece já ter estudado o seu caso, eu entendo que a senhora deve procurar um advogado especialista em direito previdenciário para que ele consiga apontar para a senhora os momentos no tempo que a senhora pode obter a aposentadoria e os valores do benefício. Ou seja, de repente a senhora pode postergar um pouquinho mais a aposentadoria, contribuir a mais ou a menos e conseguir um benefício melhor. Tá certo? Boa dica do Dr. Charles, o nosso consultor previdenciário. Eu passo agora para o Dr. Paulo Dias, ele que domina o direito trabalhista. O James, qual o tempo mínimo que se deve trabalhar no domingo para ter folga durante a semana? A dúvida do James, Dr. Paulo Dias. Seu James, a sua dúvida é o trabalho no descanso semanal remunerado. É importante que o trabalhador possa descansar para poder se recuperar e não ter afetado a sua saúde. O trabalho nesse período de descanso, que no seu caso relatado ao domingo, ele enseja o pagamento em dobro ou uma folga extra, justamente por trabalhar nesse descanso. Tá certo. Quero agradecer muito ao Dr. Charles Pacheco, nosso consultor previdenciário, agradecer ao Dr. Paulo Dias, o nosso consultor trabalhista, pela consultoria na manhã desse domingo. Meninos, muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, Solano, um abraço a todos, um bom domingo. Um grande abraço, um excelente domingo a todos. Obrigado, Dr. Charles e Dr. Paulo, que nos acompanharam em toda essa edição. Você mandou dúvidas? A gente não conseguiu responder?
Acontece muito, gente. Durante a semana, lá no nosso canal no YouTube, você tem as respostas. Por isso é importante se inscreva agora, não perca tempo. É fácil e rápido, digita aí na internet, youtube.com e nos procura. Programa Boca no Trombone. Te inscreve, né, ativa as notificações. Sempre que tiver os programas aqui da TV, os programas da rádio, os nossos quadros especiais, quando a gente postar, você recebe a informação e curte aí as respostas das dúvidas de vocês. Servidor público estava esperando, passou todo o programa nos aguardando. Chegou a sua hora, é o nosso quadro de consultoria. Agora na tela, os direitos dos servidores. Bom dia, Solano, bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari, advogado, professor em Direito Previdenciário. E hoje no quadro Direitos dos Servidores, eu vou esclarecer duas questões. A primeira vem do Ezequiel. O Ezequiel é professor vinculado ao regime geral de previdência social, ou seja, provavelmente professor em escola privada, tá? E também é professor em Instituto Federal, concursado estatutário contribuindo para o regime próprio da União. E ele está preocupado se ele vai ter direito a 2 aposentadorias. Ezequiel, contribuindo para 2 regimes previdenciários diferentes, em cargos perfeitamente acumuláveis, você pode sim ter direito às 2 aposentadorias, quando, lógico, preencher o requisito em cada uma delas. Pode até ser que aconteça simultaneamente, você preencher na mesma data os requisitos do INSS e do Instituto Federal. Mas se isso não acontecer, quando você preencher em um ou outro, você vai poder sim pedir as 2 aposentadorias e receber as 2 aposentadorias sem problema nenhum. Já o Leonel lá de Pelotas está preocupado com o seguinte: por que o servidor público estatutário não tem fundo de garantia? Então, para que serve a contribuição para o Previpel? A contribuição para o Previpel é a contribuição previdenciária, Leonel, e é através dela que você vai obter a sua aposentadoria através do regime próprio de previdência dos servidores de Pelotas. Você não tem fundo de garantia, porque o fundo de garantia era para garantir uma estabilidade no emprego, e isso você já tem por ser um servidor concursado e estável. Por hoje é só, e até o próximo quadro Direitos dos Servidores, aqui no programa Boca no Trombone, na Band TV RS. Valeu, obrigado, doutor Marcelo Tassinari, nosso consultor, nosso especialista em direitos dos servidores. Essa turma toda que está com a gente aqui na TV, está com a gente também, sabe onde? Na Rádio Bandeirantes. Olha só. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Vá lá, nos prestigie na RB, na nossa Rádio Bandeirantes, todo sábado, a partir das 7h30 da manhã, 2 horas de programa com muita interatividade, muita informação de previdência, de direito do trabalho, os nossos quadros especiais, a opinião dos parceiros. Tem muito conteúdo lá. E se você perdeu o programa da rádio, perdeu o programa da TV, quer assistir de novo? Entre agora no nosso canal no YouTube, Programa Boca no Trombone, e você confere, todas as edições estão lá, nossos quadros especiais. Não deixe para depois, se inscreva agora lá no nosso canal no YouTube, tá certo? E domingo que vem, encontro está marcado aqui na Band TV, a partir das 8h30, com mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá!